Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente chega aqui com o pós-jogo dessa partida entre Ceará e Sampaio Corrêa, empate em 1 a 1 na Arena Castelão. Antes da gente bater esse papo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, ative as notificações para receber o conteúdo do Futebolês e pedir de amigo, deixa o like aí, beleza? Vamos lá falar desse empate, né? Um empate com gostinho de quero mais, porque realmente o Ceará... imaginava-se que o Ceará fosse sair vitorioso contra o Sampaio Corrêa, mas assim, sem arrogância, sem soberba, mas por imaginar o Ceará em casa, motivado pela última vitória contra o Globo, um time com alternativas, com um ataque ofensivo. O Thiago Nunes colocou Mendonça, Lima, Vina e o Zé Roberto, um time que tinha Marlon e Richardson, dois volantes que também participam da fase ofensiva, um jogo onde imaginava que o Ceará fosse mesmo encurralar o Sampaio. Até aconteceu, o Ceará ocupou muito o campo de ataque, principalmente nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, onde o Ceará dificultava a saída do Sampaio, o Sampaio armava meio com a retranca ali, e em uma dessas jogadas o Ceará quase abre o placar, e depois tem a jogada pelo lado esquerdo ali com o Kelvin, aliás, com o Mendonça, que vai no fundo, eu até destacava na transmissão, né? O Michel Macedo dentro da área, o outro lateral, o Kelvin entrando por dentro, e o Marlon e o Zé Roberto fazendo uma troca, né? O Zé Roberto indo para o segundo pau, o Marlon puxando também o zagueiro e abrindo espaço para o Kelvin infiltrar e finalizar praticamente sem marcação. A bola ainda desviou e enganou o goleiro Luiz Daniel da equipe do Sampaio. O Ceará abriu o placar. O primeiro tempo foi dividido em duas partes, porque depois do gol o Ceará meio que não conseguia mais sair dessa forte marcação do Sampaio, que é bom que se diga que não é um time bobo, um time que tinha alternativa. Ah, Renato, mas é um time que ficou lá atrás marcando. Mas até para marcar você precisa ter uma organização, uma estrutura, e o Sampaio não era um time bobo, não foi um time bobo contra o Ceará. A partir dos 35, 37, o Sampaio começou inclusive a criar oportunidades de gol, né? Empatou logo em seguida ao gol do Ceará, né? O Ceará fez o gol aos 20, aos 24, uma jogada pelo lado direito do Soares, uma bola infiltrada e o Heron acabou fazendo o gol, né? Numa das poucas bolas que passou pelo João Ricardo, né? E depois ainda criou outras oportunidades no final do primeiro tempo, o Sampaio tentando chegar, mas o Ceará ainda como dono do jogo. No segundo tempo o Ceará começou da mesma forma. Eu falava que o Zé Roberto, durante a transmissão, eu sentia falta dele aparecer mais como finalizador. Ele participava muito do jogo, mas finalizava muito pouco devido à criação do time. Mas ele mesmo passou a criar jogadas para ele. E em 10 minutos ele criou duas oportunidades para ele mesmo finalizar. Numa delas o Luiz Daniel fez uma ótima defesa e acabou, né, salvando o Sampaio. O Ceará tentava sair do mesmo bloqueio, começaram a haver algumas substituições e aí o Sampaio passou a melhorar no jogo, né? Entrou o Mateuzinho, camisa 14, entrou o Popó depois também, e o Ceará com a dificuldade de criar, né? O Thiago Nunes demorou a mudar um pouco o seu jeito de jogar, e aí o Sampaio começou a esporadicamente chegar lá com perigo ao gol do João Ricardo. Quando ele tira o Lucas Ribeiro e coloca, inclusive um parêntese, né? O Lucas Ribeiro, mais uma partida mais abaixo, a torcida já pegando no pé, um jogador que deixa a desejar nesse começo de temporada. Quando ele coloca o Michel Macedo de zagueiro, o Nino Paraíba pela direita, o Ceará ganha um pouco mais de amplitude, ganha um pouco mais de profundidade, na verdade, com o Nino Paraíba passando, e criou mais oportunidades de gol, cruzamentos, o Yuri Castilho quase faz o gol, mas ao mesmo tempo o Ceará deu mais espaço, o Sampaio chegou com perigo, colocou bola na trave com o Heron, o Popó finalizou, o João Ricardo fez um milagre, depois a bola sobra para o Mateuzinho, um outro chute, outra defesaça do João Ricardo, que sem dúvidas é um dos grandes protagonistas desse começo de temporada do Ceará. Então o empate acabou ficando negativo, porque se esperava o Ceará, né, indo para cima, conseguindo os 3 pontos, fazendo valer a sua superioridade, até criou para isso, mas ficou positivo também porque poderia ter perdido o jogo, né? Poderia em um determinado momento do jogo ter tido a partida virada, né? O Sampaio ter virado o jogo, e aí seria uma derrota ainda mais dolorida do que foi o empate. Então esse é o resumo do jogo, algumas coisas a serem corrigidas, é importante absorver o que foi esse empate, ter tranquilidade para poder seguir em frente. Terça-feira já tem o Sport na Arena Castelão de novo, e aí espera-se que o Ceará corrija esses erros e vença a partida. É verdade, o Thiago tem feito revezamento, Vitor Luiz, por exemplo, não jogou, então é algo que também precisa ser colocado nessa balança. O Ceará ainda está num processo de colocar os seus jogadores no mesmo nível físico, técnico e tático, né? Então fica essa ponderação também, beleza?
Deixa aí no comentário se você concorda ou não. Esse é o nosso resumo do que foi o jogo, beleza? Grande abraço e até a próxima.